Olá, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, Calão. Fala, Ronaldo. Tudo jóia? Pessoal, antes de nós iniciarmos, vamos colocar alguns recadinhos. Lembre-se que a Casa dos Tarefeiros está atendendo normalmente. Lá, todo mundo usando suas máscaras, bonitinho, direitinho. Liga lá nos tarefeiros, agenda seu tratamento, agenda lá a sua ida lá nos tarefeiros. O telefone é 2605-6865, 2606-6220. Além de eu falar aqui, o telefone também aparece aqui no nosso vídeo, tá bom? Além dos tratamentos normais da casa, tem os tratamentos especiais que ocorrem, né, o tratamento de prosperidade, que é o tratamento das fraternidades de pretos velhos, tratamento do desamarra, que, né, ocorre na mesma semana dos tratamentos de preto velho, porque um é no sábado, outro é no domingo. A casa está atendendo às terças, quartas e sábados, terças e quartas à tarde e à noite, e sábados de manhã. E tem alguns trabalhos especiais às segundas-feiras com o doutor Antônio. Eu acredito que tenha dado aqui todos os recados, né? Acho que não faltou mais nenhum recadinho. Então, agora vamos aproveitando essa oportunidade e vamos fechando nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento ao Pai. Em primeiro lugar, pedindo licença. Licença ao plano espiritual maior, licença às fraternidades do bem e do amor, licença ao doutor Antônio, que é o dirigente espiritual aqui da Casa dos Tarefeiros, da Última Hora, para que possamos, nesse momento, nesse instante, adentrar em vosso lar, adentrar em vossa casa, com nossa imagem, com nossa voz, levando uma palavra amiga, levando uma palavra de conforto e até mesmo uma palavra de cura, né? A gente fala, né? A palavra tem poder. E aí que essas nossas palavras possam sair de nossa boca por meio do plano espiritual, né? A gente recebendo essa boa intuição do plano espiritual e que da nossa boca possa sair boas palavras que curam, que acolhem, que deem aquela sensação boa para você ter ânimo, ter foco, ter energia boa, ter energia positiva, para ter aí uma ótima semana. Então, pedimos isso ao plano espiritual maior, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, de todo o plano maior, com a licença do Dr. Antônio, e também ao dirigente espiritual desse nosso trabalho, dessa nossa palestra do sábado de manhã, vamos humildemente pedir licença para que seja dado por iniciado mais esse bate-papo, mais essa palestra dos sábados de manhã. Graças a Deus. Muito bem. Pessoal, na semana passada, nós falamos sobre como se proteger dos vampiros, né? Dos vampiros energéticos. E aí nós, assim, foi uma palestra bastante bacana, bastante legal. Tinha muita coisa para falar, né? Nós tínhamos bastante coisa para falar. Algumas coisas nós deixamos para hoje, né? Para nós falarmos. Até o Fabinho comentou, ó, vamos para a segunda parte, vai ter a segunda rodada, que a gente fala, a segunda temporada, vamos brincar assim. Então, e aí nós até colocamos durante a palestra, nós falamos, se tiverem perguntas, se tiverem alguma coisa de dúvida, perguntem, coloquem lá, curtam, dê o like e perguntem se tiver alguma dúvida. E realmente surgiram algumas pessoas que assistiram a nossa palestra, ouviram a nossa palestra e colocaram algumas perguntas que a gente já vai falar aqui para vocês já já. Então, quando nós falamos de bloqueios, quando nós falamos de proteção energética, nós temos que sempre tomar muito, mas muito cuidado. Porque essa proteção energética, nós precisamos estar bem. Olha como é interessante. Toda e qualquer proteção, vamos imaginar uma doença no físico. Uma doença física, ela vai acontecer se você não se alimentar, se você não se cuidar, se você ficar triste, se você ficar deprimido, se você não estiver animado para a vida, o que vai acontecer? Vai ficando triste, triste, sua energia vai ali, amuando, amuando, e a doença acaba te pegando. Porque sua imunidade vai baixar. E quando sua imunidade baixa, o que acontece? Aí vem os vírus, vem bactérias, uma série de coisas que vai acabar te acometendo por alguma doença física. Mas aonde começou tudo isso que nós estamos falando aqui? Começou do nosso pensamento, começou da nossa cabeça, do nosso ori, né? Nas religiões matrizes africanas, a gente sempre fala ori. Por que ori? Ori é a cabeça, né? Onde você tem o seu pensamento, onde você tem que trabalhar o pensamento bom, o pensamento positivo, o pensamento de alegria, pensamento de paz. Jamais pensar mal para outra pessoa. Às vezes você tem uma raiva, você tem uma bronca, não bate o santo, não tem problema nenhum, mas você não pode querer o ódio, não pode querer o mal para aquela pessoa. Porque dentro dessa nossa proteção, lembre-se de uma coisa muito simples. Tudo que nós emanamos, tudo que nós vibramos, volta para nós. O mundo, ele é o quê? Ele é redondo.
E olha que coisa interessante, não só o nosso planeta, como se você pegar os planetas são redondos. Eu nunca ouvi dizer que tinha um planeta quadrado, retangular ou triangular. Olha que coisa interessante, já perceberam? O sistema solar ele é redondo. Então, tudo que nós vibramos, tudo que nós soltamos, volta para nós. Então, assim, é uma coisa que nós falamos que tem muita coisa para falar sobre esse bloqueio energético, como se proteger disso. A primeira proteção é contra você mesmo, para você se vigiar, para você se conhecer, para que aquilo que você emanar não volte para você. Mesmo que do outro lado que você emanou, a pessoa pode até captar, porque ela pode estar na mesma vibração que a sua, no mesmo patamar vibratório que o seu, ela vai pegar. Só que vai voltar para você também. Né? Então, é uma das, não vou falar que é a dica, a regra, mas de que forma se proteger? É se vigiar, se vigiar. A partir do momento que você se vigia, e aí os meninos colocaram na semana passada, orar e vigiar é constante. Orar e vigiar o seu pensamento, orar e vigiar suas ações, orar e vigiar a sua fala, porque, conforme eu falei agora no começo da nossa abertura, a palavra tem poder. Então, a partir do momento que essa palavra tem poder, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa fala, com as nossas ações. E aí, quando nós tomamos esse cuidado, com certeza vamos estar nos protegendo energeticamente, seja encarnados, a gente fala que tem encarnados para encarnados, ou seja, de desencarnados. Então, quando nós falamos dessa proteção, de ficar tomando cuidado com esses vampiros, né, esses sugadores de energia, nós temos que tomar esse cuidado. Mas o que nos leva a ter essa proteção mais blindada, uma proteção mais parruda, mais robusta, é a alegria. A partir do momento que nós vivemos alegres, felizes, podem ter certeza. Pode até ter pessoas que vão ficar com inveja que você é feliz, vai ficar com inveja porque você é alegre, vai ficar com inveja porque você é sorridente, mas não vai te atingir, porque você está bem, você está com a cabeça para cima, você está alegre, você está feliz, e com certeza o plano espiritual maior vai estar ali também, nessa vibração, te protegendo, seus anjos da guarda, seus protetores, seus guardiões, seus orixás, todo o plano espiritual maior da luz vai estar comparando e te protegendo. Obviamente, você não pode ser arrogante, você não pode ser soberbo, você não pode se achar melhor do que os outros. Olha quanta coisinha para se proteger energeticamente, né? Bom, já falei aqui bastante, né, Carol? E aí eu vou passar agora para o Carlos, porque o Carlos tem aquelas perguntinhas que eu falei para vocês, ele vai falar das perguntas e também vai falar da resposta, porque o que a gente fala, Carlos é um cara, né, para cima, vibração bacana, legal, e vai dar uma boa resposta aí para a gente das dúvidas que os nossos, o pessoal aqui da internet, que nos ouviu aí, que nos acompanha, que nos, né, nos dá aquele like, aquela coisa bacana aí para a gente. Fala aí, Canal. Bom dia, Maurício. Bom dia, Ronaldo, pessoal que nos assiste. Sabe que você falando, eu lembrei de um trabalhador de muitos anos na Casa do Tarefeiro, lá da década de 90, né? 90, finalzinho de 90, é, que ele falava que os espíritos, os obsessores, tudo, eles não suportavam a alegria, cara. Que mesmo assim, a pessoa ficava alegre, era uma das maiores formas de espantar isso. Às vezes até cometia aquela energia negativa, mas tinha aquela pessoa que é brincalhona, tudo, logo ele se desvencilhava. Não obsessões gravíssimas, né? Aquela coisa fortuita. Mesmo se você baixasse a pessoa alegre, de bem com a vida, ela espantava rápido isso, porque eles não suportavam a situação. Você falou agora, eu me lembrei. Mas está aqui as perguntas, como nós voltamos no tema, e elas vão ensejar até nós desenvolvermos melhor isso. Então foram duas perguntas. Uma delas, no caso da obsessão, o obsedado pode sentir as mesmas dores ou apresentar as mesmas enfermidades do obsessor? Essa pergunta ela é larga e não dá para a gente trocar com a pessoa que fez, né? Todo o processo de sugar energia e de obsessão, ele tem vários tipos, como a gente já falou, mas tem vários graus também, né? Então, necessariamente, num processo de obsessão, conforme ele vai ficando mais grave, há um processo de simbiose maior dessas energias, de parasitismo maior. Então, é muito provável, sim, que principalmente na parte das dores,
haja um reflexo muito grande de você sentir dores vindo desse processo. Dores e enfermidades. Se pensar a enfermidade como uma doença física do corpo físico, isso é mais complexo. Porém, se nós olharmos que todas as doenças, como falou Maurício, elas começam no campo emocional, no desequilíbrio energético, então, de uma forma direta, dificilmente um obsessor vai passar uma doença que por acaso ele tenha. Mas, se você considerar que a tua doença no físico vai ser um processo que advém da queda de energia, da perda de energia, a ponto de chegar na matéria, aí, indiretamente, isso pode acontecer. Porém, para essa pessoa que fez as perguntas, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Senão você coloca, olha, a minha doença, então, ela advém de um processo obsessivo, ela pode advir, mas não necessariamente ela advém. Então são coisas separadas. Senão começa a virar desculpa. Ah, não, a dor que eu tenho, então, eu não vou mais tomar o remédio que o médico mandou, porque a dor que eu tenho vem de um processo de obsessão. Não, pessoal, pelo amor de Deus. Nós cansamos de falar nos tarefeiros. Jamais pare o seu tratamento na Terra. Jamais pare de fazer os seus exames. Jamais pare de fazer as suas orações, as suas preces. Você não pode, né? Não, não, então eu não vou tomar remédio porque o Carlos falou, os meninos falaram que a dor pode ser. Primeiro que pode ser, eu não sei se é. E ainda sendo, se ela já atingiu a matéria, você precisa do remédio. Ah, mas vocês já falaram que às vezes tem pessoas que chegam nos tarefeiros com doenças e a pessoa não sabe de onde é e não tem nada, os médicos não acham nada no físico. É verdade. Aí é uma tendência, mas se os médicos não acham nada no físico, eu acho difícil o médico te dar um remédio se o teu exame não acusou nada, concorda? Essas pessoas que vão lá nesse caso, e não se pode confundir os casos, elas não estão tomando uma medicação de uso controlado ou uma medicação simples, né? Então, não pare de tomar o seu remédio. Ah, pode haver um processo obsessivo tão grande que as coisas se confundam. Você já não sabe mais o que é sensação sua, o que é do obsessor, você já confunde as sensações, né? Agora, te passar a falar, ah, eu tenho gastrite porque o meu obsessor tem gastrite. Não, você tem gastrite porque você tem um problema já físico que afetou o teu esôfago, o teu estômago, e ele é normalmente agravado pelos teus pensamentos. Porque tem pessoas que podem tomar água, mas do jeito que ela é nervosa, a água vai virar ácido, né? Quer dizer, então, precisamos tomar sempre cuidado onde você coloca essas questões. Por isso que a gente fala, os tratamentos têm que ser evangelho, tem que ser reforma íntima, tem que ser ir numa casa de cura, tem que ser ir no seu médico, visitar um psicólogo. A causa nunca é única e a solução nunca é única. Agora, as relações existem. Existem, são sérias, precisamos se proteger, precisamos fazer o evangelho, precisamos mudar nosso padrão vibratório, senão a água vira veneno. Como? Do mesmo jeito que quando eu acredito, placebo vira remédio. Não é verdade? Cara, se Jesus Cristo voltasse à Terra, pegasse um montinho de areia e falasse, tá aqui, vai te curar, o montinho de areia te curava. Eu estou falando com Jesus. Eu já ia mudar todo esse padrão que o Maurício falou e a cara ia expulsar tudo, né? E vamos para a segunda que está relacionada. Pode o obsessor, de algum modo, depositar, não sei se é essa a expressão correta, alguma enfermidade no obsedado? Ela é quase igual. Não, ele não pode depositar isso em você. Mas, de novo, esse conluio de forças vai te levar a adoecer. Ele não deposita diretamente isso, mas esse conluio de coisas, e quanto mais você dá corda, mais ela cresce, ela vai te levar a adoecer, porque você vai estar cada vez mais desequilibrado energeticamente. E é tão grande o desequilíbrio que eu vou lembrar do próprio André Luiz, que você vai falar, bom, mas não tem doença no plano espiritual.
Não tem doença, mas você cria suas realidades. André Luiz tinha dor de estômago. Lembra que ele tomava a sopinha para passar dor de estômago? A aguinha? Ele não tinha mais estômago. Ele não precisava mais comer. Ele era um perispírito. Ah, mas outro vai defender, mas o perispírito tem os órgãos também? Não, ele é uma cópia fiel. Mas você tem a sensação, olha como a mente é tudo, inclusive no desencarnado. Ele tinha as dores da doença. E tem pessoas que desencarnam com essas dores, com esse sofrimento, e levam isso. Ah, mas a doença continua existindo da forma que ela é na Terra? Não. Mas, cara, o que é verdade? O que é realidade? Realidade é o que você cria, está aí a prova. Né? A gente vive falando, não, mas essa pessoa é louca, como ela acredita nisso? Cara, para ela aquilo é tão real quanto a minha é verdade. Quanto à verdade do Ronaldo, quanto à verdade do Maurício. Não, se usa, olha que absurdo, como ela acredita nisso? Cara, não existe isso. Tanto é que você falou dos trabalhos de prosperidade. Quando a gente acredita que as coisas não vão dar certo, a chance de ela não dar certo é muito maior. Né? Eu falo sempre, e vou passar já para o Ronaldo, estou me estendendo já, Ronaldo. Ah, existe muito uma coisa que as pessoas falam. Eu vou lá no centro para abrir meus caminhos. Cara, assim, isso para mim é quase folclórico. Não que ele não abra. No máximo, ele faz você abrir seus olhos para enxergar o caminho. E abrir seus olhos não é fazer assim no seu olho, não. É te devolver um estado de paz e tranquilidade. Né? Eu falo sempre: se você está procurando um emprego aqui do lado direito e o emprego está aqui do lado esquerdo, ou vice-versa, quem estiver me vendo, do lado esquerdo, mas você está olhando para aquele outro, perdão, para cá. Os dois existem, mas você só enxerga um, você não enxerga o outro, porque você está olhando só para lá. Aí você vai no centro, trabalha, passa no trabalho de prosperidade, aí você sai de lá, começa a se recompor, faz o evangelho e tudo, aí você passa a enxergar aquele outro que você não enxergava. Daí vem a crença de que ele existiu a partir do segundo momento. Então, por isso que vem a crença. Ah, eu fui lá e os caminhos se abriram para mim. Os caminhos estavam lá. Eu não era capaz de enxergar. É aí que vem essas situações. Por isso que a mente é tudo. E é pela mente que eles aprisionam nós. Mas eu vou passar para o Ronaldo, que ele vai falar mais dessas relações mente a mente, corpo a corpo, como elas funcionam. E lembrando, não pense que isso acontece só de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. No plano espiritual, você tem esse envolvimento de uma forma grande. Você tem espíritos lá que aprisionam e escravizam outros por fazerem eles acreditar que eles não podem sair dali e que o outro realmente é mais forte que ele. Mas é tudo estados mentais, sempre. Né, meu amigo Ronaldo? Sim, sim, Carlos. Bom dia a todos novamente aqui, né? Carlos Maurício, bom dia a todos, um ótimo dia. Muitas informações a gente vai trabalhando, né? A questão aqui, vou até pegar a sua última deixa, né? Que a gente sempre se preocupa, a gente vê isso muito, né? Na casa dos tarefeiros, as tratativas que nós temos lá, sempre relacionadas aos espíritos que estão desencarnados, né? Às vezes a gente atende algumas pessoas que, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e sempre pensando que está sendo, vamos dizer assim, obsediada seria a palavra, mas está sendo recebendo, né, ou tendo essa energia, ou sugando essa energia através de espíritos que desencarnados. E nem sempre é assim, né? Porque nem sempre é assim. Eu procuro sempre a gente observar quem está do nosso lado, né? Como é que está o nosso ambiente? Como é que está a nossa casa? Primeiramente a nossa casa, que eu acho que é o ambiente melhor do mundo, tem que ser nosso ambiente melhor do mundo, né? Seja com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Com quem nós convivemos em casa, né? Com todos, então tem que ter um ambiente bom, um ambiente agradável, um ambiente de harmonia, um ambiente de amor,
né? E quando isso não está, quando há o desequilíbrio, né? Quer dizer, eu estou falando a vida perfeita, que a gente às vezes não sabe, né? A gente não consegue, às vezes, né? Ter harmonia a todo momento. Quando existe uma quebra nesse sentido, obviamente, as energias vão ser trabalhadas. Então, a todo momento, nós usamos nossas energias. A todo momento. Estou falando com vocês aqui, estou usando a minha energia, seja ela física, seja ela de pensamento, seja ela mental, né? Porque a energia mental, ela às vezes é mais, às vezes, no final do dia nós estamos cansados muito mais aquela pessoa que ficou pensando o dia inteiro, analisando o dia inteiro, tomando decisões o dia inteiro, do que aquele que fez um trabalho braçal, simplesmente de pegar um produto e colocar do outro lado, né? Não desfazendo de um ou outro, mas talvez aquele ali ele faça, nem perceba o que está fazendo, né? Enquanto que o mental não, o mental ele obviamente se desgasta muito mais. E por que eu falo isso? Porque conforme o nosso relacionamento com as pessoas, aí, como o Carlos colocou, de encarnado para encarnado, quer dizer, nossa casa, se nós não estivermos bem, porque as pessoas estão dentro de casa, se a sua esposa te emana uma energia, o seu filho te emana outra, se você também quer rebater, tudo isso vai somatizando de alguma forma, isso vai roubando a nossa energia, vai tirando o nosso potencial, né? Vai nos colocando mais lá para baixo. E aí, obviamente, o passar do dia, como é que vai ser o meu trabalho, as minhas negociações, o que eu vou aportar, se eu vou ser se eu vou ter um bom dia ou não, tudo isso talvez está relacionado simplesmente ao fato de você de manhã, né, na hora no seu primeiro momento do dia, no seu tomar café, já não começou bem. E aí isso vai se desgastando durante o seu dia. Então, perceba isto de uma maneira, eu sempre falo, observe o seu convívio, observe o seu convívio de trabalho. Sabe, chegou uma pessoa de vez no trabalho, você está com embate em alguém no trabalho, você quer tomar o lugar dele, ou ele quer tomar o seu lugar, sabe essas questões que às vezes a gente vivencia, né? Eu quero crescer, eu quero evoluir, mas tem alguém que não me ajuda, o meu chefe, costumo dizer, o meu chefe está bem abaixo do que eu em termos de conhecimento. Sempre a gente acha algumas coisas que para nos colocar para baixo. Então, é importante observar isso e aquelas pessoas que vêm conviver conosco, né? Sabe aquela pessoa que encosta em você de vez em quando e fala assim, você pergunta bom dia, né? Você fala, e aí, bom dia, tudo bem? E a pessoa traz para você os seus problemas. Você fala, como é que tá? Tudo bem? E ela traz os seus problemas. Ela traz para mim, não está bem, porque eu estou doente, ou a minha família está doente, alguém da família está doente, né? Ela vai contar uma história, do fato, que é a pior coisa contar, né? Fui no médico, o médico olhou errado, eu não tinha um plano de saúde. Tudo isto vai entrando na nossa mente, vai criando uma situação que às vezes a gente começa a conviver com ela. A gente entra na energia dela, a gente começa a entrar dentro do hospital, né, que ela está dizendo lá que a pessoa está enferma, ela está dizendo as condições da pessoa no hospital, que às vezes não são boas, são ruins. Você entra dentro do hospital com a pessoa. A sua mente está junto com ela, né? Os problemas de não ter alcançado alguma coisa, ou o problema físico, né? Começa a contar os detalhes da doença, os problemas da doença, o que está acontecendo, que não resolve, que não faz. Então, tudo isso vai entrando na nossa mente e nós vamos começando a perder energia. Por quê? Porque o desgaste em cima disto, né? Como foi da mesma forma que você fazer um trabalho que não requer muita intensidade de informação, de pensamento, que não tem muito desgaste, talvez somente o físico, uma situação dessa, como você pensa, você imagina, aí você já fica preocupado com você mesmo. Será que eu vou ter essa doença um dia? Será que isso vai chegar para mim? Né? Será que você começa a mentalizar algumas coisas que vão te embutindo, que vão te sugando, que vão tirando de você as energias, né? Então, olhar, primeiramente, as pessoas que a gente convive, o que aconteceu. Quando eu falo um pouquinho aqui da doença, né? Quando eu fico doente, seja uma gripe, um resfriado, uma dor de cabeça, algo que passou, né? Algo que me pegou assim, né? De um dia para a noite, ou não estou bem, né? Estou com indisposição. Eu procuro entender de alguma forma qual foi o motivo. Não que tenha sido, mas é assim, não é mais. Então você vai no médico, você diz para ele, o que aconteceu? Eu conversei com tal pessoa. Não, não é isso, mas aquilo talvez fez que o nosso padrão vibratório caísse, porque demandou muita energia, que são sugadores de energia, e nós ficamos debilitados. Nós ficamos, talvez, com debilitados na questão energética.
E o inverso também é verdadeiro, né? Quando você está feliz, quando você está contente, quando você está para cima, né? Quando você conversa com pessoas boas, pessoas que te animam, pessoas que te querem, pessoas que gostam de você, a família está estruturada, as coisas são estruturadas, o que acontece? Parece, né, que o universo está conosco, que as coisas vêm, que as coisas acontecem, veio mais isso, veio mais aquilo. Por quê? Porque a energia também transita na mesma forma, na mesma intensidade, né? A mesma forma de pensar. E aqui, talvez para colocar um pouquinho, então, pessoas, é que nem pessoas que se vitimizam, né? Não que a gente não deva conversar, não deva dar valor, mas é bom perceber, né? Que às vezes as pessoas trazem um problema para você, não entra no problema dela, tenta rebater com as coisas positivas. Ah, mas não deu certo, tente de novo. Ah, mas aquele emprego, eu mandei, mas você se preparou para o emprego? Você estava bem? Mas você não reconheceu veja, eu costumo dizer que se cada vez que eu tivesse um problema de emprego, né, eu desistisse, eu não continuasse, né, obviamente a coisa ia ser diferente. Não, mas toda vez que vinha um problema, eu enfrentava, eu ia atrás, eu buscava. O orar e vigiar, que a gente usa aqui muito, ele é imprescindível a todo momento. Trabalhar o espiritual, trabalha o físico, né? O físico que eu falo é o físico mesmo, é se alimentar bem, é praticar exercício, se puder, o mínimo que seja, né? O mínimo que seja de exercício, mas temos que fazer, quer dizer, cuida do seu corpo, né? Que essa matéria que Deus colocou para você ter todo esse seu convívio, para você ter a sua vida. Cuide dele da melhor forma possível. Cuide das pessoas, aprimore a sua inteligência, cuida da parte religiosa, né? A gente fala de religião aqui no sentido de falar no Evangelho, falar em Jesus, falar em Deus, isso nos fortalece, entendo? Qualquer que seja a religião, nos fortalece. Acreditar em algo é uma energia boa, né? Imagina se nós não acreditássemos. Imagina se toda vez que tivesse um problema, você não teria para onde recorrer. Porque às vezes o recorrer é simplesmente que você tem é orar, né? É rezar, é fazer uma prece, é fazer o Evangelho. Nós falamos aqui, né? Evangelho no lar. Então, muitas vezes é uma energia boa que nos recarrega, é o nosso pensamento. E aqui, só para fechar também a questão das sequelas, né? Como alguém colocou aqui, né? Uma colega fez uma pergunta daquilo que pode um obsessor, aí, tanto encarnado como desencarnado, né? Pode provocar em nós. Às vezes é até a exaustão, sabe aquele cansaço físico? Eu estou cansado. Eu não sei o que aconteceu, eu estou cansado. Né? Posso me alimentar, mas estou cansado. Né? Aí o físico, como eu falei, pode ser o mental, né? Pode ser mental, desgastes como eu falei, tira a nossa energia, então é um mental, não um mental salutar, é um mental dos pensamentos ruins. O estresse, né? Sabe, a gente fica estressado, a gente fica irritado, qualquer coisa nos irrita sem qualquer explicação, né? Quer dizer, isso também são sintomas que às vezes estamos recebendo interferências, né? Dessas questões de energia, seja desencarnado ou encarnado, né? Dores no corpo, dor de cabeça. Nossa, estou com uma dor de cabeça, não sei por quê, né? Tristeza. Aí a gente entra na questão da depressão, né? A gente entra na questão é, é, do pânico, né? A tristeza, ou seja, são energias que vão sendo trabalhadas em nós, a gente não percebe o que está acontecendo. E é o ambiente que nós estamos, são as pessoas que nós estamos, são os pensamentos que nós estamos, né? E volto a dizer, às vezes não é só a pessoa direta, né? Mas como que a gente analisa nosso mundo? Ah, nosso mundo é problema, né? Eu sempre falo isso, né? Tudo é dificuldade. Ah, aconteceu um problema lá fora e você traz para dentro de casa, né? A gente fala muito de sempre assistir os documentários, ou assistir os programas de tragédias. Isso não entra em nós, né? Então, não, temos que ter nosso controle, nossa a espiritualidade ela é muito boa, né? Acreditar na espiritualidade já nos dá energias boas. O Evangelho de Jesus, com certeza, né? Cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Então, acredito em tudo, que tudo isso seja algo que nos traga aqui uma melhor, primeiro, entender toda essa situação para que a gente possa fazer com que a gente trabalhe para que isso seja minimizado da melhor forma possível. É isso, Maurício. Quer falar aqui? Legal, Ronaldo, legal, Carol. É isso, gente. O que a gente tem para colocar aqui para vocês, e de uma forma bem simples, bem objetiva, tudo é energia, né? Nós até colocamos um pouco na semana passada isso, mas
estamos ratificando hoje novamente, né? Tudo é energia. Então, aquilo que eu falei no início, tudo que nós emanamos volta para nós, tudo que nós vibramos volta para nós. Outra coisa, nós sempre vamos estar numa relação direta com o plano espiritual. Aí, muita gente fala, você é médium, você não é médium, você é isso, você é aquilo. Não importa, nós sempre vamos ter, muitas vezes, nós vamos sempre ter essa relação com o plano maior. Quando eu falo relação com o plano maior, às vezes as pessoas falam, para você para você fazer uma ligação direta com o plano maior, você precisa ser médium. Não, todos nós somos médios. Uns com mais sensibilidades, outros com menos sensibilidade, não importa. Mas todos nós somos. A partir do momento que você está na sua casa, o Ronaldo falou, você está fazendo uma oração, você está fazendo uma prece, pedindo proteção, pedindo ajuda, pedindo abertura de caminhos. Eu quero ter um exemplo legal da abertura de caminhos. O que você está fazendo? Você está tendo uma relação direta com o plano maior, o seu anjo da guarda, o seu protetor, o seu guardião. Lembrando que, quando nós encarnamos, Deus nos traz todo esse plano espiritual para nos ajudar, né? Então, nós temos aí cada um dá o nome que quiser, o que se sente melhor. Um fala Espírito Santo, outro fala anjo da guarda, outro fala protetor, outro fala guardião, outro fala mentor, outros falam orixás. Cada um dá um nome que se sente melhor, que se sente feliz. E uma coisa eu falo para vocês, esse mundão, a gente está aqui para fazer o nosso melhor. Vai ter os desafios? Obviamente vai ter. E lembre-se de uma coisa muito, mas muito importante. Muitas vezes as pessoas querem ficar culpando, tudo é o espírito, né? Tudo é o espírito, tudo é o espírito. Nem sempre, né? E às vezes, quase, né? Quase a maioria das vezes não é o espírito que está te fazendo alguma coisa. Pode fazer? Lógico que pode. Pode influenciar? Lógico que pode influenciar. Se você se acha o rei da cocada preta, deixa o orgulho tomar conta, vaidade, soberba, se acha melhor do que os outros, mas só vai dando trela, vai dando corda. Aí você mesmo se importa com a sua própria corda. Aí o que eu disse? Você mesmo se importa com a sua própria corda. Ou seja, você deu a abertura. Ninguém vai entrar na sua casa se você não permitir. Lembre-se sempre disso. Quando eu falo a sua casa, seja a sua casa física, seja a sua casa mental. Ninguém vai entrar se você não permitir. Mas você tem que estar vigilante. Porque dependendo da situação, você fica tão assim, aéreo, que você acaba permitindo sem perceber. E muitas vezes nós tomamos decisões e a gente acha que é a melhor coisa do mundo, você acha a coisa mais certa do mundo, e depois lá na frente a gente vai perceber que tomamos a decisão errada. Aí vai culpar o espírito? Nós tomamos a decisão. Nós podíamos ter para um caminho da esquerda, da direita ou o caminho do meio. Nós escolhemos o caminho. Muitas vezes, a gente sempre fala na casa dos tarefeiros, é uma casa do quê? De conscientização. Você tem que ter consciência de que, se você for uma pessoa organizada, for uma pessoa dedicada, for uma pessoa empenhada, for uma pessoa correta, né? Correta, não querendo mal para as pessoas, a vida ela vai fluir. O Ronaldo falou, o universo vai estar com você. Aí você vê, está tudo dando certo, está tudo legal, o universo está remando a favor. Por quê? Porque você é uma pessoa correta, você é uma pessoa organizada, uma pessoa responsável, tem responsabilidade, tem comprometimento, você faz o que precisa ser feito. E aí o universo vai te trazer isso a favor. Então, a gente sempre coloca dessa forma, lembre-se sempre. Às vezes a pessoa quer culpar tudo, quer culpar o espírito. Não. Não culpe o espírito. Veja as suas ações, veja as suas atitudes, sejam elas boas ou não. E até os resultados também. Muitas vezes o resultado foi bacana, foi legal, mas porque você se empenhou, você se dedicou, você fez o seu melhor. E automaticamente o universo, a espiritualidade abriu o caminho para você seguir ali em frente. Então, quando a gente fala de se proteger desses vampiros, o Ronaldo colocou bem, cuidado com as relações. A pessoa vai falar, procure ter esse bloqueio, porque muita gente, às vezes, é esponja, né? A pessoa está falando, você está lá, a pessoa está lá triste, tá lá, você está lá acabando ficando, né, amuada junto com ela. Estava tão feliz, estava lá e daqui a pouco todos os dois tristes. O Ronaldo colocou isso. Olha que coisa doida, né? Aí você pensa, tá. Aí a pessoa começa a falar assim, é verdade, é mesmo. Opa, não. Opa. Cara, isso não é para mim. Desculpa, vamos seguir em frente. Segue o seu caminho, eu vou seguir outro aqui. Então, é assim que funciona. Então, é isso, minha gente. Vamos se proteger energeticamente, vamos se amparar, vamos colocar aquela cúpula de proteção em todos nós, para que sejamos pessoas felizes, pessoas alegres. Aliás, essa experiência que nós estamos tendo aqui é para sermos felizes. Lógico que vai ter os desafios, obviamente vai ter os desafios, mas jamais
Deus vai nos criar, vai nos colocar para a gente ser triste? Lógico que não, nos criou para sermos felizes. Aí tem coisas que nós temos que fazer a nossa labuta. Às vezes tomamos decisões totalmente inapropriadas, totalmente inadvertidas, e aí a gente tem que arrumar a situação. Mas vamos arrumar com alegria e aprender com toda essa lição. Então, é isso que nós deixamos aqui para vocês. Vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade da luz que aqui se encontra conosco. E vamos emanando muita coisa boa para todos. Que todos tenham uma semana alegre, uma semana feliz, um ótimo final de semana e que possamos, né, com essa alegria, com essa energia boa, com essa energia positiva, nos blindar, nos proteger, nos amparar e que os caminhos sejam abertos, que as portas sejam abertas, que possamos fazer o nosso melhor, com amor, com carinho. E lembre-se sempre, se a gente pensar em algo e aquele algo nos deu aquela felicidade íntima, é aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você tem que se dedicar, porque aquilo está te deixando feliz, está te deixando alegre e vai te levar sempre com uma vibração boa e positiva. É isso, minha gente. Que Deus abençoe a todos e que tenham aí um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e não esqueça de dar aquele like bacana e compartilhe aí os nossos vídeos com as pessoas, tá bom?